Então, a verdade que liberta, ele estava explicando, não é a verdade que a gente sabe que está na nossa mente, é a verdade que está no nosso coração. Então, se a pessoa acredita ser um lixo, se a pessoa teve esse vírus que está lá no coração, com as mentiras do inimigo, essa pessoa acreditou naquilo que a pessoa falou para ela. Então, ele deu um exemplo dele. Quando ele era criança, ele tinha problema com raiva, e aí chegou uma situação, um dia que ele foi pregar, que ele é pastor, né? O filho dele, na hora do louvor, deu uma rasteira nele, ele caiu, passou uma vergonha, mas ele disse que ficou com tanta raiva que ele queria bater no filho dele, pensou em levar ele para o carro, dar uma surra nele, falar um monte de verdade para ele, mas não deu tempo, chamaram ele para ir lá pregar, ele foi para o púlpito, né, e pregou. Outra situação, ele disse que ele engoliu a raiva, ele guardou ela guardadinha lá e foi e fez o que tinha que fazer. Passou um tempo, ele foi para a casa de um pastor, ministrar um seminário do Veredas, e aí ele disse que ele estava na casa desse pastor, mas não era uma pessoa que ele convivia de perto, né? Aí ele disse que ele foi para o banheiro tomar banho, parece que ele estava sem camisa, ele esqueceu alguma coisa que ele tinha que voltar para o quarto para pegar. E na casa estava, acho que o pastor, a esposa e uma prima, se não me engano foi isso. E ele falou, eu vou correr lá no quarto, abro a porta, pego o que eu tenho para pegar, esperar eles estarem na cozinha, ninguém vai me ver. Quando ele chegou para abrir a porta, tinha alguma coisa que estava emperrando e ele não conseguiu abrir a porta. E a esposa estava no banheiro fazendo cabelo e não escutou. E ele forçou a porta para abrir. Na hora que ele forçou, fez um barulho. E ele falou: o que eu menos queria que acontecesse, aconteceu. Todo mundo que estava na cozinha, o pastor, a esposa e a prima olharam e viram ele seminu, né? E aí ele disse que ele foi para o banheiro. E aí a culpa de quem? Da mulher dele. Ela não abriu a porta. E eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo, nada disso. E ele com ódio mortal dessa mulher dele, porque ela não abriu a porta, porque a culpa foi dela e tal, tal. E ele começou a ficar tão mal que ele falou: meu Deus, eu estou indo pregar. Como é que eu vou pregar com toda essa raiva dentro de mim? Mas estava uma raiva assim muito forte. Aí ele pegou e falou para a mulher dele: ora por mim. E aí ele falou que ele estava com essa raiva, que ele não sabia o que era, de onde vinha. Ela fez uma simples oração. Ela orou pedindo para Deus mostrar para ele da onde era a raiz dessa raiva que estava ali dentro dele. E Deus revelou, levou ele lá na infância dele, na escola, onde ele disse que um dia todo mundo foi para o banheiro, estava saindo do banheiro, 30 alunos, todo mundo voltando para a sala de aula, fazendo uma brincadeira, dando uns passos assim, sabe? Fazendo uma brincadeira de andar assim. Só que ele foi o único que foi puxado para fora da fila e foi humilhado, passou vergonha. Ela falou que ele era um monstro, que o que ele fez era terrível e não sei o quê. Levou ele para a secretaria. A diretora ficou lá falando um monte de coisa para ele também. E ele, por quê? O que tinha comigo? Diferente do que com as outras crianças. Estavam todos fazendo a mesma coisa. Acho que ele tinha 7, 8 anos na época, ele falou. E aí ele ficou pensando, meu Deus. Aí que ele falou que o que aconteceu? Ele esqueceu de fechar o zíper da calça dele quando ele estava voltando para a classe. E a professora achou que ele estava fazendo de maldade, com malícia, que ele estava com o zíper aberto, entendeu? Algo pornográfico ali. E ela começou a falar tudo aquilo. Como ele era criança, o que aconteceu? Ele ficou com muita raiva dessa professora, da diretora. Depois ele disse que a mãe dele acreditou nele e tal e tudo. Mas assim, ele acreditou na mentira. O inimigo entrou aonde? Nessa vulnerabilidade. Ele lá como criança, com essa raiva, com essa vergonha, com a humilhação que passou, e ele quebra o coração dessa criança e injeta o vírus. Você não vale nada, você não importa, você é inútil, você é diferente dos outros, você é defeituoso, você, enfim. E ele cresceu, já adulto, tendo esses gatilhos, esses surtos de raiva, sem saber o porquê. Então, ele explica que enquanto a gente não vai, enquanto Deus, que é o único que pode tocar nesse vírus e remover ele, a pessoa continua lá, na dor. Jesus vem, ele entra, o que ele faz? Ele remove o vírus, mata o vírus, e agora ele coloca, substitui pela verdade.
pela verdade que liberta. Essa é a verdade que liberta. É aquilo que está no coração, que você acredita sobre você. Gente, foi tão libertador isso para mim. Fez todo sentido. Para explicar por que, que a gente sabe que uma coisa não faz bem para a gente, que aquilo é ruim, e ainda assim a gente não consegue ir lá e fazer. Se você tem o conhecimento, você sabe que é ruim, por que, que você não consegue fazer? Porque se o vírus está lá no coração, você não vai conseguir mudar isso, só Jesus pode mudar. E é ressignificando, é substituindo as mentiras do inimigo pelas verdades de Deus, que é o trabalho que a gente faz de identidade, né? De amor próprio, de saber quem você é. E eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu falar aqui para vocês, porque, gente, foi muito forte para mim, o que para mim caiu muitas fichas, né? Porque eu pensava até então que era entendimento. Eu falei, por que, que é tão difícil? Por que, que eles não conseguem mudar? Lógico que tem a parte espiritual, mas tudo isso é o que ele fala aqui. Ele fez oração. Eu vou ler o que eu anotei, e aí eu vou lembrando das coisas e vou contando para vocês. Então, assim, fala assim: lição 1, o vírus no coração. João 8,32, que fala, né, que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E ele fala, não é a parte cognitiva, porque sabemos o que não devemos fazer, mas não conseguimos fazer. Qual é a verdade que me liberta, então? Não é a verdade da mente cognitiva, mas a verdade no coração. Porque vivemos do que está no coração e não em nossas mentes, do que está nas nossas mentes. Sabemos o que é correto a fazer, mas não temos a habilidade de fazer. A verdade que está no fundo, no profundo do coração, é que muda a sua vida. Vivemos das motivações de nossos corações. Aí ele dá exemplo de pastores que cometem adultério, né? E ele fala assim: nenhum pastor que veio até mim, né? Os que ele conviveu, que cometeram adultério, sendo pastores, veio falar: sim, eu acredito no adultério. Eu acho legal, acredito que isso é bom, por isso que eu fui lá e cometi o adultério. Não, algo aconteceu, né? No caso, e ele foi e acabou fazendo isso. Aí passa, tem uma passagem aqui que ele compartilha, que eu vou abrir aqui, que fala em Lucas 6,45. Deixa eu ler aqui, porque agora eu não me lembro o que, que é, mas tem a ver com tudo que ele falou. Lucas 6,45. Aqui. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aí a pessoa fala, ela falou, né, essa moça narcisista, eu falo coisas, quando eu começo, eu abro a boca, é como um esgoto que explode, eu não consigo mais parar, até falar tudo, e são coisas, ela fala que são coisas de maldição, coisas horríveis, né? Então, assim, aí que tá outra, o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. E a pessoa fala, por que, que eu tenho pensamentos horríveis, maldosos? Por que, que eu só falo maldição? E ela não entende, porque o coração está com esse vírus. O inimigo colocou, implantou lá as mentiras dele. Ele acreditou no que a professora falou para ele. Ele não tinha outro conhecimento, ele não sabia algo diferente, ele não sabia que tinha Jesus. E ele ia falar, Jesus, o que, que é que o senhor está falando de mim? É isso? É verdade isso? Não. Ela, a criança vulnerável, ela não sabia aonde ir. Por isso que eu falo que acontece na vida dessas pessoas é uma tragédia, gente. E como que eu falo, como que o inimigo, como que Deus, né? Como que isso é possível? O inimigo fazer isso com uma criança? É possível, gente. É possível consagrar uma criança que nem no livro da Rebecca Brown, sem ela nem escolher isso. Foi lá uma mulher desconhecida, uma bruxa, pega o sangue da criança, leva ela para os demônios tomar. Automaticamente a menina foi consagrada aos demônios, estava lá os demônios nela já. Só que tem um jeito para sair disso, né? E aí, continuando, fala assim: agimos através do que sentimos e não do que sabemos ser o correto e no que acreditamos em nossa mente. Muitas vezes, o que está no profundo do coração são mentiras. E muitas vezes não temos a consciência que essas mentiras estão lá, que é o caso desse pastor. Ele não sabia. Como que ele soube? A mulher dele só fez essa oração: Deus, mostra onde está a raiz. Qual foi a primeira vez que ele sentiu essa raiva? Pronto. Aí ele conseguiu entender.
Por que que ele ficou com raiva ali tão grande da mulher dele por essa situação? Porque ali de novo veio o gatilho de humilhação, de vergonha, de exposição. Olha que interessante, ele nem sabia que esses sentimentos estavam lá dentro do coração dele, que foram implantados pela essa professora que ele não sabia diferente, e ele acreditou nas mentiras que ela falou sobre ele. Foi ela? Ela fez conscientemente? De propósito? Ele diz não, mas ela foi usada pelo inimigo para machucar essa criança, para humilhar e fazer o que fez. E aí ele fala assim, até você convidar Jesus para remover essas mentiras e substituí-las por verdades para te libertar. Então, a verdade que liberta é a que está aqui, ó, no coração. Não é a verdade que está na mente, sim no fundo do coração. Exemplo, coisas que saem de nossas bocas que não acreditamos ser aquilo em nossa mente. Mentiras que estão no coração fazem com que falemos coisas ruins. Exemplo, criança com medo do escuro. Ele deu um exemplo, uma analogia, né? Criança tem medo de escuro, aí ela chora, fala, mãe, tem um monstro debaixo da cama, tem um monstro. Aí a mãe vem e fala assim, filho, olha aqui, vem cá, não tem monstro nenhum aqui debaixo da sua cama. Aí o filho fala, é verdade, mãe, não tem mesmo. Aí a mãe fala, então, filho, boa noite, durma bem. O filho já sabe, ele já sabe na mente dele que não tem. Ele já viu lá que não tem monstro nenhum. A mãe apagou a luz, foi embora. 3 minutos depois, começa a gritar de novo, chorando, com medo novamente. E o medo vem de onde? Não é o racional, ele explica, não vem da mente, não é cognitivo. Ele sabe que não tem nada ali, mas na mente ele sabe que não tem monstro ali. São as mentiras que estão no coração dessa criança, que faz ele ter esse medo. E estimula todo esse medo, no caso, né? Essas mentiras estão no coração. O cognitivo, ele sabe que é algo ridículo, que aquilo não existe, que é ridículo, tem nada ali. Mas essas mentiras estimulam comportamentos externos. Então, a raiva, ela vem das mentiras no coração. Então, aí, por exemplo, ele deu um outro exemplo. O escuro no sótão. Você sabe ali, você vai no sótão, tá escuro. Tá sozinho, né? Aí essas mentiras vêm do inimigo. E muitas vezes não temos consciência, porque não está na mente. Né? Tá lá, a pessoa nem sabe. Como um vírus que você não sabe que está lá. Mas você vê e sente que não está funcionando bem. Né? Aí fala dos vírus do computador. Muitas vezes, às vezes tem um vírus no computador, o computador não está funcionando direito. Aí você chama o técnico vai tentar arrumar as coisas externas. O programa do Word, o programa não sei o quê. Entende? Aí tenta arrumar as coisas de fora. Ah, a pessoa está pecando aqui, vamos mudar isso aqui. A pessoa sabe que é errado, ela sabe que não pode fazer aquilo. Tenta, faz o possível para não fazer. Mas quando vê, está fazendo de novo. Por quê? Porque o vírus ainda está lá. O vírus não foi encontrado. Enquanto não matar esse vírus, remover esse vírus do computador, vai continuar o problema lá, né? Tá dando sentido para vocês? Tá entendendo? Então, assim, ele fala da analogia do inimigo, né? O que o inimigo faz com a gente. Quando criança, a criança, quando tem traumas, estão vulneráveis. Ele pega essa oportunidade nas experiências, nas feridas, onde fomos feridos, em experiências traumáticas. E aí vem esse poderoso sentimento emocional. E o inimigo entra nessas feridas como um vírus no coração dessa criança, as mentiras que contêm poderosos sentimentos emocionais. Então, assim, é escuridão e mentiras. Não sabemos até nos tornarmos adultos e experimentamos coisas externas que não funcionam. Então, vai tentando mudar o externo, mas o vírus está lá dentro. Porque não consigo ter controle sobre minhas finanças, por exemplo, né? Por que eu não tenho amigos? Todos que se aproximam, eu auto-saboto e me afasto deles. Eu afasto todos eles de mim. Eu não quero fazer isso. E por que isso ocorre? E a pessoa não sabe, porque tem um vírus lá no coração.
Então, é identificar e remover, substituindo esse vírus com a mentira, né? Que o vírus são as mentiras que Satanás colocou lá, e substituir com a verdade que vem de Deus. Exemplo, quando a pessoa está doente, e aí toma antibiótico, doente por um vírus. O antibiótico, ele não mata o vírus, né? O antivírus vai ajudar, você aumentando a imunidade vai ajudar, e para o corpo estar forte e combater, né? No caso, você toma água e vai eliminando. Tem várias coisas que você vai fazer, né? Que vai poder retirar esse vírus. Então, no caso aqui, é Jesus. É chamar Jesus para entrar. Entra no meu coração, faça a sua vontade, tira o que tem que tirar que não é de ti, coloca o que é de ti. A luz dissipa as trevas. Quando entra a vida, a morte tem que sair. Então, as mentiras do inimigo estão lá. Entrou a verdade, é luz na escuridão que estava ali, tem que sair a escuridão. Deus é o único que pode remover essas mentiras dos nossos corações. O único que temos que fazer é convidá-lo a entrar em nossos corações e fazer essa limpeza. Tirar as mentiras e tudo que não é dele e colocar o que é dele. Aí ele dá o exemplo da raiva. Não sabia o que era, ele sabia que gritar não agradava a Deus, mas ele não conseguia mudar isso, ele continuava gritando. Não sabia de onde vinha toda essa raiva e depois de anos ele descobriu que ele era cheio de raiva. E aí conta essa história que eu contei para vocês da camisa, né, que ele estava seminu. E aí veio à memória esse episódio. Foi quando a esposa dele fez essa oração. Aí vai para a aula 2 falando sobre lutando contra, na verdade, encontrando o vírus. Que até então, ninguém sabia, né? Então aí, ó, ele estava fazendo algo pornográfico. A professora falou que ele estava abrindo o zíper ali com intenção maldosa, mas não era. Então ele não entendeu nada. E ele acabou lembrando que isso aconteceu, né? Que ele esqueceu de fechar o zíper quando saiu do banheiro. Ele ainda fala, eu estava de cueca, né? Tipo assim, mas ela pensou que eu estava fazendo alguma maldade. Falou que ele era terrível, inútil, algo aconteceu que mudou ele naquele momento. O inimigo foi capaz de quebrar o coração dele no meio. E naquele momento entrou e depositou aquele vírus dentro do coração dele. E o vírus era uma profunda mensagem sobre mim, ele diz. Você é diferente de todas essas crianças, de todas essas crianças tem algo de errado com você, você não é igual a eles, você é defeituoso e tem algo de errado com você. Então ele foi ridicularizado, humilhado, envergonhado, e todos tiraram sarro dele. Então as mentiras que o inimigo colocou no coração dele, ele nem sabia que estava lá. O vírus entrou no coração e depositou essas mentiras. Você não vale nada, você é diferente dos outros, você não tem valor. E ele odiou a professora e a diretora, que nunca escutaram o lado dele. E acredito, ele diz que não foi intencional que elas fizeram aquilo, mas foi intencional do Satanás, e acabou acessando o coração dele e depositando esse vírus. 40 anos depois, e ele teve essa experiência na casa dos pastores, que foi quando Deus revelou. A esposa não sabia de nada que estava acontecendo, não fez nada intencional para humilhá-lo. Gatilhos e a raiva aflorou e ela fez oração. Jesus, você estava lá. Você estava lá aquele dia. Depois que ele lembrou, ela fez outra oração, né? O senhor estava lá aquele dia que aconteceu isso, que a professora falou essas coisas para ele. O que você quer falar para ele? Qual é a verdade? E ele não foi. Aí Deus falou, ele não foi até você, né? No caso, ele idolatrou e acreditou no que a professora falou sobre ele. E ele foi humilhado publicamente. A verdade de quem eu sou, ele diz assim, a verdade de quem eu sou. Eu não chamei a Deus, eu acreditei no que a professora falou sobre mim, mas era uma criança, né, gente? Jesus morreu por você, mas ele não sabia disso e acreditou na mentira que o inimigo colocou, né? No caso, colocou essa âncora no coração dele. E aí ele pergunta assim, qual que é a raiz? Então, orar, Deus,
quando foi a primeira vez que algo aconteceu, que veio essa raiva? Qual foi a raiz disso tudo? Deus trouxe à memória essa lembrança, essa humilhação que ele passou, e depois orar para trazer a verdade. O que o Senhor diz sobre ele? E Deus falou com ele, e ele diz que Deus falava assim: eu te amo, eu vi aquilo acontecer e eu queria te falar, mas você não veio até mim. Ele não sabia nem que ele podia ir. Não foi sua culpa, você não é um monstro, você é amado. Agora vem a verdade. Ok. Aí fala aqui de 1 João 4,18. Eu vou abrir aqui. Tá, 1 João 4,18. Diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando o amor entra, ele quebra o poder da raiva e medo, e a verdade mostra, né? E substitui, ressignifica as mentiras. Então, aí, ele perguntou: e agora, o que você está sentindo sobre essa professora? Ele perdoou a professora. O que ela falou veio de fora dele. E o que diz Deus sobre você? E depois ele riu com a esposa dele. Porque ele voltou naquela cena e ele não sente mais a raiva pela professora. Porque o coração, o vírus, foi removido, não está mais lá. E aí ele compartilhou com os membros da igreja no dia que ele foi pregar, deu esse testemunho e todos riram. E ele quebra seu coração e entra. E as pessoas, na maioria, não sabem que está lá. E quando sabem, não sabem acessar e mudar para curar. Você sabe, mas nada muda, porque a mentira ainda está no coração da pessoa. Falando do narcisista, eu lembro que uma vez eu falei para um deles e para a moça ali no vídeo também eu falei sobre isso. Eu posso ver o que tem de bonito em você. E eu comecei a falar coisas, ela começou a sorrir. Mas daqui 5 segundos ou minutos, isso vai embora. Porque é o que eu estou falando de você, mas o vírus está no coração. Se o vírus não foi removido, a verdade não vai conseguir penetrar lá e entrar. Só Jesus e Deus, só Deus através de Jesus pode fazer isso. E a pessoa tem que pedir para ele entrar. Então, eu posso falar, a pessoa vai sentir bem ali, o alívio na hora, mas eu estou falando algo que eu acredito sobre a pessoa, mas o vírus está lá e o vírus está com a mentira do inimigo falando: você é um lixo, você não serve para nada, você não importa. Ninguém te ajudou, ninguém estava lá para te proteger. E a pessoa acredita naquilo. Então, não adianta eu falar se a própria pessoa não acredita naquilo, sobre ela mesma. E é a verdade que só Deus pode colocar. Essas mentiras causam comportamentos que manifestam em agredir pessoas, normalmente abuso de drogas, bebidas, para aliviar, né, no caso pornografia, e ele põe, né, como pecado externo. As coisas que a pessoa vai fazendo fora, né, que são coisas externas, que acabam tentando aliviar, né, essas mentiras que estão lá, esse vírus que está já lá implantado nesse coração. Então, muitos cristãos passam anos lutando contra o pecado, lutando contra as coisas externas, e você nunca poderá mudar o externo, até permitir que Deus toque e entre em seu coração para remover as mentiras e colocar as verdades, substituir essas mentiras por verdades. Quando Deus fala a verdade te liberta, não é a verdade na mente, e sim a verdade no coração. Aquilo que você acredita sobre você, quem você acredita ser. E aí ele dá um exemplo da pessoa perder peso. Tenta de tudo, e a maioria não consegue, porque é cognitivo. Mas o problema, a raiz, está no coração, naquilo que acredita ser. Então, ele dá um exemplo de uma pessoa que foi abusada, eu vou falar já sobre isso, né? Aí o que acontece? A pessoa está lá, não emagrece, só engorda, né? Sabe que aquilo não é bom, mas não consegue parar de comer. Aí vai e ora. Aí, né, muitas vezes é porque quando ela era criança, ela foi abusada sexualmente e ninguém a ajudou. E aí o inimigo entra e ele diz: você está sozinha, ninguém irá te proteger. Que escrevi alguma coisa que nem eu estou conseguindo ler. Ah, peso, né? Ela acaba ganhando peso porque não se sente protegida. E na comida ela sente essa proteção, de certa forma, um conforto, através do que ela está comendo, da sensação gostosa, do prazer do comer.
e usa a comida para conforto e também engorda para não ser atraente. No caso, acaba ficando gorda para que homens não olhem e não desejem ela, por também uma forma de se proteger para que não tenham interesse, ela não vejam ela como uma pessoa atraente, para que não a abusem novamente ou a olhem com esse desejo. Na verdade, ela só quer ser amada, mas dentro está afastando, no caso, o homem, para se proteger, engordando. Homens vão te machucar e coisas nesse sentido, que são os vírus, as mentiras do inimigo lá no coração dessa criança. E aí, depois que saem essas mentiras, ela consegue perder peso e ela emagrece. Olha que interessante. Então, remover não da mente, mas do coração, o que precisa ser removido, abrir o coração e deixar Deus entrar. Se não for assim, nada mudará. Orar, Pai, toca nessa dor, mostre a verdade, toca esse medo. Ninguém vai me proteger. Deus, fala a verdade sobre ela. Qual é a verdade? Escute o que Deus irá te falar. Quem sou eu? Né? Como o inimigo consegue fazer isso? Né? Quando as crianças, no caso, quando quebra, né, o coração, o inimigo, ele nos ataca com mentiras que ele deposita dentro de nós, ele busca traumas, abuso de pais, circunstâncias e tudo mais. E aí, agora em Marcos 7, 17 a 20. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha isso. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso é mais uma evidência. O problema não está no que acontece fora de mim, o problema está dentro, com uma mentira que eu acreditei. Nada que falem sobre você é o que causa o estrago. O que estraga e causa danos é o vírus que entra no coração com as mentiras do inimigo, que você acreditou sem saber. Passam vidas lutando contra pensamentos ruins, morte, adultério, drogas, vícios, são pecados, né? E não conseguirá vencê-los com coisas externas. A única forma de vencê-los é quando você permitir Deus tocar no vírus e removê-lo e substituir com a verdade dele. E é quando a verdade te liberta, quando o vírus é removido do seu coração e não quando você entende algo em sua mente. E então você terá descanso para a sua alma. O que vocês acham disso aí? Fez sentido para vocês? Para mim foi libertador, gente. Meu Deus do céu, aqui Deus revelou coisa para mim, porque essa coisa da pessoa tenta, tenta, tenta. Por exemplo, quando eu parei de fumar, eu sabia que era mal, eu queria parar, mas eu não conseguia, me dava prazer. Eu tinha feridas no meu coração, né? Traumas que eu tinha, coisas que eu acreditei. Como que eu consegui parar de fumar? Eu tentei com PET, eu tentei com chiclete de nicotina, eu tentei com cigarro de vapor. Nada funcionou. Quando eu chamei a Deus e pedi para Ele me ajudar, né? Aí eu consegui. E depois mantendo em oração, lógico, eu fui fazer terapia, fui limpando tudo, né? Deus foi limpando, Deus entrou. Como que eu consegui? Porque eu fui colocando mais e mais de Deus. Mesmo fumando, eu só assistia filme de Deus, sobre a vida de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus. E as mentiras foram caindo por terra e foi entrando Deus e foi saindo as mentiras. Às vezes a pessoa está aí na pornografia, ele dá um exemplo mais para frente aqui em outro capítulo, o cara chegou e falou, eu venci, eu tive vitória.
Eu não estou mais assistindo pornografia há 18 meses. Ele falou, sim, mas e como é que está aí dentro o coração? Ele fala, a luta todo dia. A luta, a tentação vem toda hora. Então, você não teve vitória nenhuma, isso não é vitória. A vitória é quando você estende a bandeira lá, ó, e você deita e descansa, porque o inimigo já foi derrotado, ele não está mais lá. Enquanto você está escondido num refúgio, o inimigo ainda continua vindo te atormentar. A tentação continua vindo, você ainda está tendo que lutar. Isso não é vitória, né? Ele estava explicando. A vitória é quando o vírus foi removido, ele não está mais lá. E agora você, né? No caso, a verdade está lá. Aí agora sim, isso é real. E aí é quando a pessoa consegue largar os vícios e não vai ter mais tentação nem nada, porque acabou, não tem mais o inimigo ali, não tem mais a mentira ali. Entrou a luz, as trevas foi-se embora. Eu vou continuar lendo agora. Quem já assistiu às aulas e quem estava presente, nós falamos primeiro sobre, deixa eu voltar aqui, falamos primeiro sobre o coração, o vírus nesse coração, né? E encontrando esse vírus. Agora nós vamos falar remover, como remover esse vírus do coração. Então ele dá um exemplo de um homem que não via mais pornografia. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso. Falar 18 meses, eu vitorioso, eu estou ganhando, eu tive vitória, eu não vejo mais pornografia. E ele falou assim, o pastor perguntou, mas como é que você está por dentro? Ele falou, uma guerra, todo dia é uma guerra. Daí ele fala assim, quando você está numa guerra, e você está ali protegido por algo ali, onde o inimigo não pode vir te atacar, os ataques ainda estão vindo, eles ainda estão tentando te destruir. Então, as tentações continuam vindo na mente dele. Então, é uma luta todo dia para não ir cair de novo naquela tentação. E ele fala: Isso é vitória? Não, não, a pessoa está lutando, está sofrendo ainda. Ainda que seja uma batalha, né, para não cair novamente, ou melhor, ainda é uma batalha que ele está sofrendo todos os dias para não cair novamente. Você tem aquele abrigo ali e tenta deixar os inimigos ali longe, mas isso não é liberdade. Ele não está livre por completo. Ele não está tendo a paz que Deus fala, né? Que é para você, para nós termos. Então a vitória é quando você estende essa bandeira e você deita, dorme e relaxa, porque não tem mais o inimigo lá. A mesma coisa eu lembrei quando eu fumava, né? Eu tentei parar várias vezes, eu fumei vários anos, e aí eu não conseguia. Então era todo dia essa batalha. Aí dava vontade, eu tentava não fumar. Quando eu via, eu já estava fumando, era mais forte que eu. Até que Deus entrou, é, foi curado aquilo, Deus tirou, me libertou e acabou. Hoje eu posso ver a pessoa fumando e eu não gosto nem de sentir o cheiro e eu fico querendo ajudar essa pessoa a parar também, sabe? Porque eu sei o quanto é ruim e o quanto o inimigo faz. Quando eu vejo, eu já cheguei a ter um amigo que ele tinha visto em cocaína. E eu ia para casa da minha avó, na época que eu vivia nas baladas também, né? Graças a Deus, minha mãe pôs tanto medo com coisa de cocaína que eu nunca nem experimentei. Graças a Deus por isso, porque se eu tivesse experimentado, eu tenho certeza que eu ia viciar e eu já teria tido overdose, porque eu já sou ligada no 220. Imagina na cocaína. Meu Deus do céu, ia ter overdose total. Então, e eu lembro que um primo dele veio e ele era traficante. Pastora tá rindo, né, pastora? E ele veio e falou: Posso usar? Que eles ficam pondo na boca o saquinho que sobra lá, ficaram pondo na boca, porque parece que anestesia a boca. E me deu um negócio, gente do céu, eu tenho um negócio com esse negócio de drogas. E eu creio que Deus até permitiu eu ter esse vício no cigarro para eu saber como é difícil. Esse cigarro que não chega aos pés de uma cocaína, já foi muito difícil para mim. Então, assim, para eu entender o que é a dificuldade, né? E é porque eu tinha vários traumas, eu tinha várias dores na alma, essa tal codependência que eu nem sabia que existia. Então, era um alívio, o inimigo trouxe o alívio. Só que é uma ilusão, né? Porque tá te destruindo. Dá prazer, mas não te dá paz, só te destrói, sem você nem perceber. Então, eu fiquei lembrando disso, eu falo, gente,
A vitória é quando a batalha acabou, o inimigo se foi. Eu não tive abstinência. Foi Deus que tirou, e é só Ele que consegue tirar esse vírus do coração das pessoas amarguradas. Só que a pessoa tem que querer. Então, continuando aqui, Jesus não morreu para você ter essas batalhas externas. Batalhas com drogas, com álcool, parar com os pecados, porque tudo isso são coisas externas. Mas, na verdade, não resolve o problema. Por isso que ele fala que a pessoa fica orando, jejua. Você vê, essas pessoas vão para a igreja, aceita Jesus e tudo, e nada muda. Porque está tentando consertar e eliminar o pecado, que é algo externo. Mas a raiz, a causa da pessoa ir para isso tudo, é porque o vírus está lá no coração. As mentiras do inimigo estão lá. Continuando. Então, assim, porque a verdade em nossas mentes, ela não nos liberta. Não é na mente a verdade que liberta, é a verdade no coração. Aquilo que você acredita ser. Por isso que é só ressignificando. Aí, eu vou abrir aqui, deixa eu ver onde está a minha Bíblia, porque eu abri aqui. Lucas 6,45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Sim. O que ele quis dizer nessa parte? Por que as pessoas, no caso eu falo aqui de narcisista, mas em geral, né, que tem essa coisa do mal, né? Ela fala, quando eu falo, Cris, é como um esgoto que explode, eu não consigo mais parar, e é só palavra de maldição. E ela perde o controle todinho sobre ela. Então, a boca fala do que o coração está cheio, né? A palavra de Deus diz isso. Porque o coração dela está cheio do quê? De vírus, de ódio, das mentiras do Satanás, que foi implantada lá dentro. Tá com a Bíblia ainda aí? Dá para você continuar para mim, tia Jenny? Marcos 7, 21 a 23? Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam. Então, assim, ó, essas coisas vêm do coração, no caso, morte, assassinato, roubos, porque tá lá a amargura, tá lá o vírus, o ódio, as mentiras de Satanás. E essas mentiras, elas são ativadas por situações externas, aí a pessoa se comporta dessa maneira. Fala do que a boca, do que o coração está cheio, vocês estão entendendo? Isso para mim virou chave. Foi uma coisa assim surreal, porque eu achava que aqui, ó, a verdade te liberta, eu achava que era você entender e ter esse conhecimento cognitivo, mas não. É a verdade que penetra, que tem no coração de cada um. Por isso que eu creio que é possível, porque é o ressignificar. É tirar as mentiras do inimigo e pôr as verdades. Só que a gente não tem esse poder. Só Deus pode fazer isso. Só Ele consegue entrar lá e tirar isso. E a pessoa tem que querer. Você é programado a produzir essas coisas externas, a ter esses comportamentos. Se tudo que a pessoa fizer for ter autoridade sobre o pecado, renunciar, se arrepender, mas nunca lidar com a raiz do problema, essas mentiras, elas vão continuar lá. E essas coisas vão continuar acontecendo. E aí eu entendi mais uma coisa. Por que essas pessoas vão e oram? E a gente fala, então, parece que Deus não tem poder. Se a pessoa se arrependeu, aceitou Jesus. E como assim, ainda assim, a pessoa não consegue? Não foi no coração. A mentira ainda está lá, o vírus ainda está lá. Então, a pessoa tem um entendimento, sabe o que é, mas não consegue fazer diferente. Porque o vírus ainda está lá, falando. Faz isso, você é lixo, você não serve para nada. E eles vão se comportando diante disso. Então, assim, explicando, vamos dizer que você é um computador, né? E o Word não está funcionando. O programa Word não está funcionando. Então, o sistema externo está com defeito. É um sistema ali externo, né? Um programa que tem no computador. E o problema é o vírus que está no computador, não é o Word que não está funcionando. O problema não está no Word. Está entendendo? Fazendo essa analogia.
O problema é o vírus que está lá. E sabe, enquanto não for lá e identificar esse vírus, se você não souber, você vai tentar consertar os programas que tem que descobrir, no caso, é o vírus. Então, enquanto a pessoa sabe o que é, mas não vai lá no coração, não vai na raiz, não chama Deus para entrar, né? Porque é só quando chama que aí Deus entra. Só tem essa forma. A pessoa tem que chamar. Deus fala, bata a porta, né? Se você abrir, eu vou entrar e fazer morada. Mas tem que abrir. A pessoa tem que abrir. Então, é somente indo lá, descobrindo o vírus e removendo ele, deletando aquele arquivo. Aí matou o vírus, removeu o vírus, tudo volta a funcionar. E o que ele está querendo dizer? Assim não tem mais o problema. Mas enquanto a gente fica tentando, eu tenho vício no cigarro, vou tentar parar de fumar, eu tenho vício na comida, eu vou fazer dieta, eu vou não sei o quê. Não vai adiantar. Vai até conseguir. Depois a pessoa ainda fica pior porque não deu. Por que não deu se eu fiz tudo? Por que eu acabo não dando, fazendo? Por que eu não consigo? Aí sente um fracassado, uma fracassada. E aí só piora. É mais raiva no coração, mais desilusão. Então, no caso aqui da tentação em drogas, você pode tentar tudo no cognitivo. Você sabe que faz mal. Você pode ler, você pode renunciar, jejuar, orar. O vírus continua lá. E você continuará batalhando contra esse vício, contra a pornografia, ou seja lá o que for de externo, o pecado, que é algo externo, né? Mas por que a pessoa está fazendo tudo isso? Porque o vírus está no coração, as mentiras estão lá, o inimigo já implantou isso lá. Então, são coisas externas. No caso, ele orou a Deus, perguntando de onde vinha essa tentação. Ele deu um exemplo aqui, o que aconteceu? Esse pastor chegou chorando, pedindo ajuda, falando que ele já tinha sido liberto sobre o vício de drogas. Ele, inclusive, ajudava, trabalhava com jovens na igreja. Tinha um ministério ali com jovens, voltado a isso, a parte de vício. E há 3, 4 meses ele estava sendo tentado pelo inimigo a voltar a usar drogas. Ele não estava entendendo por quê. E ele estava até constrangido, foi chorando, pedindo, me ajuda, pastor. Porque eu estou até preocupada e com vergonha, medo de perder o meu cargo. Porque como que ele ia estar lá fazendo algo e usando droga? Aí o pastor falou, e o que eu ia fazer? Eu não sabia o que fazer. Ele chorando, falando, me ajuda, pastor. Eu não tinha a menor ideia o que eu podia fazer para ajudar ele. O que eu fiz? Ele pegou e orou ali, falou, Deus, de onde vem essa tentação? Mostra para ele. Olha só esse segredo, gente. Só orou, pedindo para Deus revelar. Lembra lá que eu dei o exemplo na outra aula? Quando ele descobriu que estava com essa raiva e falando que ia projetando tudo na esposa, a esposa ele pediu para orar, ela orou, falou, Deus, revela para ele, onde está a raiz? Quando foi a primeira vez que ele sentiu isso? Deus revelou. Ela só intercedeu orando. E Deus mostrou para ele. E aqui, com esse rapaz, ele disse que ele começou a chorar. E ele não sabia, porque Deus revelou para ele, e ele não sabia. O que Deus fez ele lembrar? Quando ele tinha por volta de 5 anos, o irmão dele do meio, ou melhor, o mais velho, abusou ele sexualmente. E o do meio viu, e ele pediu socorro, e ele não ajudou. Ele não fez nada. Então, aí, ele se sentiu, no caso, sujo, contaminou. Ele esqueceu isso, ele guardou, né? E quando ele se sentia fraco, ele usava drogas. Então, assim, ficou no subconsciente dele, ele não lembrava mais disso, passou uma vida usando drogas, porque quando ele usava drogas, essas coisas que ele sentia sem ter a consciência do que era, dava essa sensação de fraqueza nele, que ele era um fraco, e ele usava drogas e aliviava essa dor, mas ele não sabia de verdade o que era. Então, aí o pastor orou, ele chorando, Deus revelou que foi isso, foi esse abuso, e agora ele estava de novo tendo essa sensação, e aí a tentação voltou, porque ele não sabia ainda o que era. Você vê como que tem que remover, tem que saber o que é, identificar como computador.
enquanto não identificou que era um vírus, tentou arrumar os programas externos. E não mudou, continuou tendo problema, porque o problema era outro, era lá dentro, era o vírus, né, que estava dentro lá do sistema do computador. Então ele orou, Deus, você viu o que aconteceu lá? Pai, o inimigo usou o irmão dele, mas o que o senhor diz para ele? Porque o que o inimigo falou para ele quando isso aconteceu? Você é lixo, eu faço o que eu quero, você não tem valor, você não importa, você é sujo, é isso que você merece. Não tem ninguém aqui para te ajudar, nunca vai ter, você não pode confiar em ninguém. Essas foram as mentiras que o inimigo colocou lá nesse momento de trauma que ele passou, e ele pedindo socorro para o irmão, e o irmão não fez nada para ajudá-lo. Então, assim, você nunca me entregou suas dores, Deus disse para ele, e seus traumas, para eu remover tudo isso. Ele é criança, é onde o inimigo vem. Então, nada que o seu irmão fez muda quem você é. Entende? O irmão fez aquilo, o inimigo entrou nessa vulnerabilidade, na fraqueza de uma criança, implantou todas essas mentiras, ele acreditou naquilo, mas aí Deus fala, nada do que seu irmão fez com você muda quem você é, quem eu fiz você para ser. Você ainda é meu filho. Você tem um destino lindo e eu te amo. Você importa para mim e muito. Entende? Ou ressignificar. Ou a mentira sendo removida, o vírus sendo removido e as verdades de Deus. Agora ele entende. E aí ele falou, agora deixa eu perguntar para você, o que você sente agora? Quando ele lembrou a primeira vez, ele sentiu ódio, raiva desse irmão, do outro que também não fez nada, que nem ele, quando teve o problema com a professora e com a diretora, tinha ódio dela, lembrou com raiva. Depois que ele teve a experiência com Deus, que Deus veio e falou, isso aqui é a experiência que essas pessoas, foi Deus que falou, ele só orou. Deus, o que o senhor fala para ele? O senhor estava lá, o senhor viu, o que o senhor fala para ele, para ela? Eu estava lá, você não me chamou, mas não cobrando, porque a criança nem sabia que tinha, né? Deus para poder ir buscar. Mas eu te falo, você é isso, isso e isso, você é meu filho, eu te amo, você é aqui, você. Só coisas boas. Quando ele fala agora, lembra, o que você está sentindo agora pela professora e pela diretora? Porque o momento que Deus removeu o vírus e colocou a verdade, o ódio vai embora. Aonde há luz, as trevas têm que sair. Entrou luz, entrou a verdade, a mentira vaza. É automático. No mesmo caso, ele, quando lembrou desse irmão, dos dois irmãos, depois dessa experiência com Deus, que Deus. Experiência, não foi aquilo que ele imaginou que falou, não. Deus falou diretamente com ele ali. Ele chorava. O pastor nem sabia, né? Porque até ele falar, porque o pastor não está entendendo nada. Ele clamou a Deus e Deus falou com ele, né? Não com o pastor. Então, assim, deixar eu carregar seu peso, né? Deixa eu carregar seu peso, diz Deus para ele. Deixa eu tirar essa vergonha de você. Primeiro, Deus substitui as mentiras por verdades. Depois, essas mentiras conectadas com medos, né? No caso, essas mentiras, ela conecta medos. A pessoa tem medos lá no profundo e são intensos, enraizados lá dentro. Então, o amor entra e o medo sai. Entende? As mentiras saem. A luz entra e a escuridão vaza. Tem aí alguém que possa ler 1 João 1, de 5 a 7? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Exato. Uma vez que entra a verdade, o vírus foi removido, os comportamentos dessa pessoa mudam. E a primeira confirmação disso é quando ele fala, e agora o que você sente? Você lembra da situação lá? O que você está sentindo pelo seu irmão, pelo sua professora? Já não sente mais.
aquele ódio, aquela raiva, gente. Porque a pessoa foi liberta, entende? O inimigo foi destruído. Ele não continua lutando com as coisas externas. E aí a pessoa para de pecar. A pessoa não tem mais comportamentos, porque tudo isso que vem do pecado é alívio. Você vê os narcisistas, quando eles entram na nossa vida, o que eles vêm oferecendo? Coisas do mundo. Prazer, diversão, alívio para suas dores, é viagem, é droga. Tudo coisas que não é do espírito, que não são eternas, são carnais. E porque nós também somos pessoas que temos, né? Somos também carnal, né? Um corpo, temos desejos também. Enquanto a gente não está curado também e firme em Deus, o inimigo entra nessas brechas. Então, assim, o sangue de Jesus limpou tudo isso. Ele remove dores, as mentiras, a tristeza, a raiva. Como você se sente em relação, no caso, com o seu pai? No caso, né, a situação de um abuso de um pai. Você ainda lembra? Lembra das experiências? O que você sente agora? Já não está mais lá. Isso é, de verdade, o amor, a verdade que liberta. Foi lá no coração, entende? Lição 4. Vitória real versus esforço próprio. Então, voltando a falar, né, dessa parte, no caso, o mecanismo de conforto era as drogas. Então, o rapaz que foi abusado pelo irmão. Então, você conta a sua experiência, e eu poderia dizer, Deus te ama, ele nunca te abandonou, ele poderia perdoar o irmão, orar em nome de Jesus, mas ainda assim, isso não removerá as mentiras. Olha isso, gente. O vírus ainda estava lá dentro ainda. Por isso que muitas vezes a gente chega e tenta salvar essas pessoas, e a gente não consegue. Porque a gente não é Jesus, a gente não tem esse poder de ir lá no coração e arrancar essas... Por mais que a gente saiba a verdade, a gente está na verdade, e a gente pega e fala, você é lindo, Deus te ama. Não tem como, a gente não tem esse poder. A gente até tenta, mas a gente não tem como tocar lá, só Jesus. E como que ele diz aqui, como vejo a maioria das pessoas, elas estão lutando com as coisas externas, colocando um band-aid, tem que ir lá na dor. Um programa para consertar a raiva, para consertar a pornografia, os pensamentos maus, como eu dei o exemplo do computador. Ah, não, eu não vou mais pensar coisa ruim, eu não vou mais sentir raiva, eu vou assistir um filme que me acalma. Algumas horas, daqui a pouco tá vindo... Por que eu não consigo mudar? E a raiva vem mais intensa ainda. O vírus está lá. Não adianta, gente, isso para mim, eu não sei para vocês, mas para mim foi tão revelador. Eu leio, ainda estou sentindo o poder disso. A gente entender isso faz todo sentido. Então, vai tentar parar com esses comportamentos, parar de mentir. A gente sabe que não é certo, muita coisa a gente sabe que não é certo. Eu tô falando deles também, eles sabem que não é certo. Aí fala, eu vou parar, faz esforço. Não adianta. Agora, uma vez que a pessoa experimenta da graça de Deus, e a graça de Deus, que é o mais lindo, alguém pode ler João 14, 21? Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém. Então, assim, Jesus morreu para trazer a liberdade. Trazer a luz, para desfazer as obras do diabo. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Então, é a graça e a verdade de Deus que entra. Ele tocou o coração da pessoa. Ele retirou aquele vírus. Esses exemplos que eu dei, a experiência que esses homens tiveram com Deus. Um deles já era pastor, mas ele ainda estava sofrendo com raiva dentro dele. Você vê, a pessoa às vezes está lá no púlpito. É que o caráter dele não era, mas as coisas que ele conta, a raiva que ele projetava na esposa e tudo mais, é o que muitos narcisistas fazem. O ódio que vinha ali na hora, por causa desses gatilhos, da lembrança que ele nem sabia o que era, mas no consciente vinha aquela raiva,
era daquilo lá. Aí Deus traz a consciência através da oração que a mulher fez para ele. Deus entra com a sua graça, ele buscou, Deus vem dar a resposta. Ele tem uma experiência com Deus, que Deus revela aquilo, liberta, tira a mentira e fala a verdade. Você é amado, você é meu filho, você importa, você tem valor. Saiu as mentiras, luz entrou, as trevas embora. Então, assim, não tem como a pessoa, depois de uma experiência com Deus, não tem como ela não fazer o bem e obedecer a Deus em amor. Falar, eu sei que isso desagrada a Deus, é o temor a Deus, respeito. Não, eu não vou fazer isso, isso desagrada a Deus. Então, ele tocou no coração dele, retirou esse vírus, e por isso, né, por causa desse amor, hoje ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então, o que é a vitória, né? O exemplo de Davi eu coloquei assim, com a sua força você não consegue, mas com Deus ali, aí você consegue. Né? Então, lutar com o pecado é no nosso braço, é na nossa força. Por isso que a gente luta, é uma batalha. Não é isso que Deus quer. E aí, quando ele remove o vírus que está no coração, a experiência com ele é automático. Você não peca mais. Não é que você não peca mais, tá, gente? Às vezes acontece, mas eu digo, nunca mais vai ser o mesmo. Aquele ódio, aquela coisa de ficar lá, e não, o comportamento muda. Pode ser que aqui ali tenha uma recaída. Eu creio que não tem nem recaída, porque já foi eliminado. No meu caso do cigarro, por exemplo, foi eliminado por completo. Eu não tive nem abstinência. Nunca mais eu tive vontade de fumar. Nunca mais, não. Eu até falo que teve um momento, não à vontade, eu não tive vontade, mas tive uma situação que foi bem assim, mexeu muito com as minhas estruturas, que, sabe, o inimigo tenta vir trazer, você fumar daquele, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu orei, eu falei, Senhor, me ajuda nessa situação que está tentando tirar a minha paz e não me permita cair no que o Senhor já tirou. Deus já tirou rapidinho, nem chegou a vir, sabe? Mas eu identifiquei, já orei. O segredo é você orar para Deus revelar, trazer a memória. Deus, mostra para a pessoa. Aí, depois disso, Deus, você estava lá. O que você fala para ele? Aí é quando ele entra e remove as mentiras e fala a verdade. Ele lança a luz, a verdade, e as trevas saem. E aí, você lembra o que aconteceu? O que você está sentindo agora por esse irmão? Nada. Não tenha mais aquela raiva. Não é que a pessoa esquece, mas o sentimento tóxico não está mais lá. Então, ele traz a memória. E quando essa raiva se iniciou pela primeira vez, é o que ele pergunta, Deus mostra, né? Aí a pessoa identifica de onde tudo isso começou. Quando começou essa raiva, no caso, o exemplo da raiva, né? E no caso, o homem, ele disse que ele não acreditava em Deus. Teve um que veio e falou para ele, né? Ele escutou, você pede para Deus, ora para Deus para ele te revelar se você tem alguma coisa dentro de você, alguma raiva, enfim. Ele falou, eu era ateu, ele deu um testemunho. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer a pergunta para o ar. Onde tudo isso começou? Para o ar. E era o ar é o universo, Deus é tudo, né? E aí ele teve uma experiência com Deus. Deus mostrou para ele. Pergunta o que Deus queria te dizer quando isso aconteceu. E Deus fez ele se sentir amado. Deus, ele escutou, no caso, a voz de Deus. Deus falou, eu te amo, eu sempre te amei. E eu estava lá te esperando, mas você nunca me chamou para te ajudar. Então, Deus se manifesta quando ele é convidado a entrar. E aí é o que fala em Apocalipse 3:20. Alguém pode ler só para a gente concluir? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Então, hoje ele está batendo a sua porta. Você vai abrir ou deixar fechada? Né? É entre você e Deus. A escolha é sua e isso você pode fazer, basta querer. Isso que aconteceu aqui hoje não é por acaso. Aproveite essa oportunidade para o seu Criador te mostrar o que ele pensa sobre você e seja liberto para libertar. Todos os sentimentos de medo,
e paranoia vão embora, todo sentimento de inutilidade. Aí ele dá um exemplo, você vê fumaça e você sabe que ele vem de um fogo. Você sabe que tem um incêndio ali. Se tem o fogo, tem que ter o combustível. Alguma coisa, a gasolina. No caso, falando do que a gente falou hoje, é o vírus que contaminou o coração. Então, você vê os comportamentos. Então, você vê a fumaça, você fala, ali tem um incêndio. Você vê um comportamento tóxico, pessoa, né, fazendo mal, você sabe que ali tem um vírus, tem um coração ferido, tem uma amargura ali. Qual é a fonte desse fogo, desse incêndio? É a fumaça. E no caso, o que vai apagar ali esse fogo? A água. E aí tudo volta ao normal. Acabou o incêndio, acabou o fogo, e o que no que a gente falou vem, o que apaga tudo isso? O que resolve tudo isso? A água da vida, né? Que é Jesus, é o poder que há nele, é a verdade, é a graça dele, né? Qual é a fonte? É a fonte da vida. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, ele é a fonte de nossa vida e ele remove o que tiver ali no caso, né, com a água. Se foi um cigarro que pôs fogo nisso, se foi gasolina, se foi a madeira, seja lá o que for. É só ele, né, que consegue vir e fazer isso. Então, ele continua dizendo, veja que ele continua falando sobre essa parte de as pessoas lutam contra drogas, pornografia, rebelião, raiva, vícios, álcool, enfim. O problema não está exatamente nesses pecados, e sim nas mentiras que estão enraizadas no coração. E aí, em João 8,32, quem pode ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Aí ele diz assim: não é a verdade que você entende e tem em sua mente. Não é um princípio que você entende, sim a graça de Deus que você recebe em seu coração. Em João 1,14, pode ler para mim? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Então, assim, ó, quando Jesus entra na nossa vida, ele traz graça e verdade. Isso é o que ele é. E ele é cheio de graça e verdade, e não de julgamento. Então, você não faz pelo seu braço, Deus faz por amor. Quando a graça de Deus nos alcança, e esse amor dele vem e fala das verdades sobre nós, agora nós amamos e não odiamos. É aquilo que eu falei, não é da nossa força, não adianta a gente ficar lutando contra o pecado externo. Pecado externo, eu digo, contra o problema externo. O que a gente está fazendo, o que eles fazem no comportamento. É através da graça, porque o que a graça faz? Vocês vão entender, a graça é a presença de Deus. A graça é a capacitação de fazer o certo. A pessoa sem a graça de Deus não consegue, só pela graça de Deus, porque ele que capacita a pessoa a fazer aquilo que é o certo. Ele te capacita a fazer o certo, ele entra e encontra as mentiras enraizadas no coração. E ele vem, no caso, você interage com ele, e a graça de Deus que te alcançou, né? Você buscou e ele respondeu. Lê para mim alguém aí de 1 João, por favor. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verdade. Então, olha, a escuridão, ela vira luz e o amor entra e cura. A presença de Deus e a mudança se manifesta. Abençoar as pessoas da sua casa, né? Porque o resultado dessas mentiras, elas vão de geração em geração. Então, outra coisa que eu achei muito forte aqui, que me libertou também, é essa coisa, não é na força do nosso braço. Você tenta lutar com os vícios, você tenta lutar
né? Quanto tempo eu lutei e não conseguia. Quando que eu consegui de verdade? Quando Deus entrou e começou a limpar, começou a me curar, começou a trabalhar, a mostrar as verdades. Foi difícil, foi um processo, mas não tem outro caminho. Mas eu estava pedindo porque eu estava sofrendo. Deus me ajuda, eu não quero fazer isso. Eu sei que isso faz mal para mim. Aqui eu já sabia, mas eu não conseguia porque era na força do meu braço. E aí isso aqui é tão libertador, gente, porque agora eu já sei o caminho. 2 orações, a pessoa vem pedindo ajuda, está sofrendo, isso aqui, Deus, é só orar assim, ó, Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, mostra para essa pessoa aonde tudo isso começou, qual a raiz dessa dor, dessa raiva, aonde... Aí Deus traz a memória para a pessoa, revela para a pessoa. Aí a pessoa normalmente chora, né, eu lembro, aí vem a raiva ainda, porque está lembrando do que aconteceu. Ainda está a dor lá. Aí ora de novo, Deus, agora que o Senhor mostrou, o Senhor estava lá, Pai, o que que o Senhor tem para dizer para ele ou para ela? E aí ele vai falar tudo que é verdade e as mentiras vão embora. A verdade entra, a graça entra, a luz entra e as mentiras são removidas. Mas foi quem? Foi Deus. A nossa parte, a parte do pastor lá, o que que foi? Orar. Quem fez, quem entrou, foi Deus, mas a pessoa veio buscar, né? E aí, continuando. Essas mentiras motivam as pessoas a pecar contra, no caso, os filhos, devastando eles com suas palavras, através de abusos, e isso transmite e passa de geração em geração, devastando vidas e as pessoas, e é o que o inimigo ama. Então, essa mãe está lá com o vírus no coração, o que que ela está fazendo? Isso se alastrar, ela transmite, ela repassa isso para os filhos. E agora os filhos também estão com o vírus no coração deles também. E alguém pode ler João 5,19, por favor? Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo o que este faz, o filho o faz igualmente. Aí, olha aí, gente, para meditar nisso daí, hein? É o exemplo, né? É o que é passado. Então, assim, aprende os princípios, tenta fazer tudo certinho, e isso não muda nada. O que muda é a graça de Deus que vem através de Jesus. Ele vai se manifestar em sua vida e tudo vai começar a florescer. No caso, pessoas que falam que não tinha amigos, né? Não tinha, não conseguia ter amizade, manter amizade com ninguém. Daí orou, aí pediu para Deus, o pastor orou e falou, quando que isso começou? Essa autossabotagem que não permitia que ninguém se aproximasse. Quando começou? Ele lembrou quando começou. A família era muito pobre, sempre tinha furos nos tênis, tinha vergonha, as crianças na escola tiravam sarro dele, né? Ele passava por bullying. Foi uma experiência forte. E foi quando tinha mais ou menos 8 anos. E os amigos começaram a ter briga de gelo, um jogando gelo no outro. Ele lembrou disso, Deus trouxe a lembrança dele, para ele entender, isso é outra situação, outro exemplo, tá? Por que que ele não conseguia ter amizade? Ele não permitia que ninguém se aproximasse muito dele. Ele mantinha essa distância. Porque já passou a infância por bullying na escola, não tinha condições financeiras, ia para a escola com tênis furado. E aí ele disse que ele foi brincar com os amigos, tal, na neve, jogando bola de neve, aquela briga de neve, todos estavam contra ele. Todo mundo atacando ele, quer dizer, ele se sentiu ali rejeitado, ninguém vai me ajudar, e ele chorava muito, né? E ele disse que por causa disso ele sempre se protegeu, porque como ele teve essa experiência de que ninguém ficou do lado dele, que as pessoas estavam ali para atacar e machucar ele, então ele já se protegia para não sofrer aquela dor de novo, porque lá eu não tive essa barreira para me proteger e eu fui machucado. Nenhum amigo ficou do meu lado, todos me atacaram. Então foram lá, né?
nessa experiência, e aí falou, ok, como você se sente? E ele disse, eu me sentia um lixo, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Mentiras que entraram lá. Muitas vezes não é coisa que as pessoas falam, tá? Nessa situação, eu não creio que jogaram o negócio falando, você não é nada, você é lixo, você não importa, ninguém te ama. Não, mas a mensagem foi essa. Assim ele se sentiu e nisso ele acreditou. Que o inimigo, usando a vida dessas outras pessoas, acabou ingerindo, não, implantando essas mentiras lá. Ele era criança. De novo, o inimigo é covarde. Ele entra na vulnerabilidade de uma criança. Ok? Mentiras, ainda estava lá. Os medos dos outros descobrirem que ele era sem valor e se afastassem dele. Você pode ver que os narcisistas, pessoas que têm esse vírus, essa amargura, né? Essas mentiras do diabo no coração, olha, medo deles descobrirem que eu era uma pessoa sem valor, e então ia se afastar dele, porque assim ele se via, assim ele acreditou, que ele não tinha valor. E aí ele cheio desses medos, né? Tipo assim, essas coisas na mente dele, você merece isso, ninguém te defenderá. É isso que você merece mesmo. E aí, o que criou esse comportamento nele? Passou a vida afastando, não deixando ninguém se aproximar, não tinha amigos, mas ele sofria com isso. Aí Deus vem e revela, orou, Deus foi lá e mostrou. Então orou, Deus, Jesus, você estava lá. O que você quer dizer para ele? E aí ele chorava, chorava, chorava. E o pastor falou, que tanto ele chora, né? Não sabia o que Deus estava falando para ele. Ele viu Jesus, gente. Tem pessoas que têm essa experiência de ver ali. Jesus veio para ele. Jesus estava ali. Na hora ele viu, olha só que louco. Ele viu nessa memória dele a hora da guerra do gelo. E Deus, olha, eu estou toda arrepiada. Ele viu Jesus no meio, catando as bolas de neve. Deus permitiu ele ter essa visão. Ele teve essa experiência com Deus. Deus falou com ele. Deus falou com as crianças. E elas foram embora. Ele não viu, ele não sabia de nada disso. Era no espiritual. Mas Deus estava lá. Jesus estava lá segurando várias dessas bolas de neve para não machucar tanto ele. Mas ele não sabia, ele acreditou na mensagem que foi enviada através do que fizeram com ele. Então, Jesus estava ali protegendo ele sem ele nem ver. Aí vai de volta lá, né? O que você agora está sentindo? E ele fala, eu estou bem, não sinto mais o sentimento antes que eu sentia, porque Deus curou. Então, aquilo que ele estava sentindo, que ele acreditou, através daquilo que ele passou nessa experiência, quando Deus veio, ressignificou. E aí ele viu ali que Deus estava lhe ajudando, ele se sentiu amado, ele viu que sim, tinha alguém que estava protegendo ele, agora curou. O sentimento e o que ele estava acreditando não era mais aquilo, ele não se sentia mais tudo que ele falou, sem valor, que não tem ninguém para te proteger, tudo isso. Então, removeu o vírus, removeu as mentiras do inimigo e veio a verdade de Deus. E agora ele vai poder ter amizades, sem esse medo de sofrer. As pessoas sofrem lutando por pecados externos. E o problema não é o pecado em si, mas sim essas mentiras, o vírus no coração. Gente, parece repetitivo, mas é porque assim age, né, Deus. O nosso cérebro, ele aprende através da repetição muitas vezes. Tem várias outras formas, mas a repetição é uma delas. E isso que eu vi no curso, né, que aí vai testificando mais e mais e mais. Então, as pessoas muitas vezes memorizam versículos, oram, jejuam, e nada funciona. Se o vírus ainda estiver lá. No nosso caso é diferente, tá? Não tem vírus. Então a gente já vai direto, ora, jejua, assim, se arrepende, e com a gente funciona, porque não tem vírus. Isso aqui é o que Deus está me falando agora, tá? Não foi no curso que falou, não. Mas quando o vírus está lá, se não remover, a pessoa pode fazer o que for. Que aí foi que Deus me mostrou. Por isso que não funciona com os narcisistas. Tá tentando curar o externo, sendo que o vírus está lá dentro. Então, como receber a graça de Deus, né, em nossos corações, no caso, se me arrepender do pecado, está tudo resolvido, né? Se eu seguir as regras, eu estou livre. Mas não é.
desse jeito. O que sai do coração que é o problema. O problema é o pecado, né? E aí se arrepender e o pecado vai lá e desaparece. Não, porque a raiz está no coração. E aí ele dá uma analogia falando da árvore, né? Se você não tirar a raiz dessa árvore, se só tirar os frutos e achar que vai parar de vir os frutos, não. Vamos dizer que sejam frutos ruins, vai continuar vindo os frutos ruins. A raiz do problema tem que ser, a raiz da árvore tem que ser arrancada. A raiz do problema. Não adianta só tentar arrumar o que está por fora, né? Os frutos ali. Se eu ler a Bíblia, se eu meditar na palavra e tudo mais, então isso quer dizer então que você está fazendo com a tua própria força. É você que está fazendo. Então você não precisa de Jesus. Para que ele morreu na cruz? Você não precisa dele para fazer essas coisas. Você mesmo pode ir lá e resolver. Olha que forte isso, gente. Se não for Jesus, você ficará tentando e nunca acabará a luta. Você sempre perderá, porque está tentando com aquilo que você pode fazer, na força do seu braço. A graça de Deus, ela entra com sua graça e verdade em seu coração. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Foi muito bom tudo que a gente conversou e aprendeu. Muito bom mesmo. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada.